Quarta-feira, 11 horas da manhã, o quadro aqui no Escolão de Canudos, no CIEPS de Canudos, é de tristeza e desolação, de um modo geral. As pessoas estão aqui sofrendo, muitas delas perderam tudo que tinham pouco, é verdade, mas perderam tudo. Essas pessoas foram abrigadas, elas são oriundas das imediações aqui do Escolão. É gente que vivia no entorno do Arroio Pampa. E o Arroio Pampa ficou completamente tomado pela água do Rio dos Sinos e ocasionou, rapidamente, em questão de poucas horas, ocasionou a saída dessas pessoas que estão sendo atendidas pela prefeitura. Nos disse há pouco uma assistente social que está trabalhando há 30 horas sem parar. As pessoas estão sendo trazidas para cá, aqui elas recebem alimentação, elas recebem colchões, roupas de cama para dormir, recebem atendimento médico, fazem consulta, tem atendimento psicológico também. E os que se destinam, os que conseguem ir para casa dos seus parentes, eles levam também algum ranchinho junto. E aí a gurizada e as meninas aqui estão sorridentes, para eles é uma cor diferente. Vocês estão gostando de estar abrigados aqui? É, mais ou menos, porque a nossa casa está toda alagada, né? Daí não tá muito bom, né? Mas tá bom, para onde não tem um teto, né? Tá bom. E vocês ganharam roupas aqui também? Sim. Yeah. E alimentação? Sim. E para dormir foi confortável? Foi, bastante. Pois é. As crianças, que para elas é uma aventura, não é bem o quadro dos adultos, que estão aqui pessoas sofrendo, porque elas não sabem agora como fazer para retornar às suas residências e quando isso vai ser possível. Novo Hamburgo está vivendo uma situação que eu, há 40 anos de repórter, não me lembro de coisa parecida. A interrupção de água. A Comusa, em função do alagamento da sala de motores, teve que desligar todo o sistema elétrico e com isso a cidade de Novo Hamburgo está vivendo uma angustiante falta de água, que deve continuar quarta-feira o dia todo, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Não há uma data certa para que o abastecimento de água seja retomado em Novo Hamburgo. Então, algumas escolas do município, todas elas, escolas municipais, tiveram cancelamento de aula. O próprio Centro de Cultura, que tinha uma apresentação à noite da promoção Dançando, com espetáculo todas as noites, cancelou a apresentação. Por quê? Porque não tem água nos banheiros. A Câmara Municipal de Novo Hamburgo hoje vai ter apenas uma sessão dos vereadores. No mais, não terá expediente normal. O mesmo acontece com a Prefeitura de Novo Hamburgo. Os funcionários comparecem ao trabalho, são mobilizados para esse serviço de assistência social, de urgência, e na Prefeitura funciona apenas os setores aqueles mais emergenciais. Tudo isso em função da falta de água que afeta todas as pessoas. A situação lá no bairro Santo Afonso estava um pouco melhor do que aqui em Canudos, mas agora tem informação de que o Luiz Rau está transbordando mais e é possível que mais pessoas tenham que ser atendidas lá. Eu estive há pouco com a repórter Diana Mender em Lomba Grande. Ela fez imagens das pessoas que estão sem as suas casas na Vila da Integração, logo na ponte que liga Novo Hamburgo com Lomba Grande. Também estivemos lá no Centro Social da Igreja Católica, em Lomba Grande, onde estavam chegando 20 famílias e havia mais umas 15 ou 20 que já estavam recebendo atendimento no salão paroquial. Novo Hamburgo vive um quadro inédito, de tristeza, mas também de grande solidariedade.
As pessoas estão ligando para o número 156, oferecendo doações. A prefeitura desloca uma viatura até os doadores e reúne esse material em Canudos, em Lomba Grande e na Vila Santo Afonso. Vamos ouvir as palavras da Camille Saltier. Ela é funcionária da Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência Social. Qual é a capacidade aqui no Escolão de Canudos para abrigar os flagelados? Bom, a gente está com a capacidade já bem acima do combinado. A diretora nos cedeu mais salas, porque como as famílias estão vindo pela madrugada, então aqui no saguão a gente tem em torno de 50 famílias e mais em 7 salas distribuídas de acordo com a capacidade da sala, né? Então em torno de 20, 25 pessoas em cada sala. A Camila estava dizendo antes da gravação que se continuar o fluxo de pessoas vindo para cá, teriam que abrir um outro lugar, outras instalações, porque a informação que ela deu agora, nós estamos quarta-feira, perto do meio-dia, é que teria estourado o Arroio Luiz Rau e que provavelmente algumas pessoas lá da Vila Santo Afonso teriam que trazer para cá. Qual é a alternativa de prédio aqui? A Santo Afonso já tem um abrigo, eles já estão abrigados na Escola Arnaldo Green. Santo Afonso, se tiver algum deslocamento, será na Escola Arnaldo Green. Lomba Grande tem a comunidade católica São José, também está sendo levada as pessoas da integração para lá. A tua preocupação era aqui. Canudos vem para cá. É que tivesse mais flagelados. Isso, a gente está monitorando a subida do arroio, a gente tem equipe nos botes de assistente social e psicólogo, fazendo a busca dessas famílias, levando alimentação, levando fralda, porque a gente tem muitos homens que estão cuidando das casas, então eles ficam sem atendimento. E aí essas equipes estão lá nesse momento agora fazendo esse tipo de atividade. E qual é a alternativa? Qual é o outro local aqui em Canudos, no caso de necessidade de ampliar o atendimento? Nós já temos ontem nós iríamos abrir na Escola Marta Wartenberg, mas aí como a gente conseguiu a ampliação daqui da escola do CIEP, não precisou. Então, se necessário, a gente abre no Marta. Algumas pessoas vêm para cá para ter um primeiro atendimento, depois se deslocam para casa dos parentes. Isso é o ideal que aconteça? A primeira busca eles fazem já com a família, né? Eles têm uma rede de assistência e eles vão buscar com as suas famílias. Então eles fazem um atendimento com assistente social, elas alcançam as primeiras necessidades, como colchão, coberta, roupas, eles vão para casa de parentes. Então a gente também está recebendo esse público, de pessoas que às vezes vêm só para almoçar ou para jantar, mas que tem todo o cadastro, né? As equipes aqui têm todos os cadastros das pessoas. Há quantas horas vocês estão trabalhando sem parar aqui? Eu estou, acho que umas 30 horas sem dormir. Já na estrada da integração, que liga Novo Hamburgo com o distrito rural de Lomba Grande, com o bairro de Lomba Grande, melhor dizendo, nós encontramos, vocês viram ali, a água interrompendo o acesso para as instalações de captação de água da Comusa. O rio, como se observa, historicamente nunca esteve tão alto, inundou a captação e obrigou a Comusa a desligar os motores elétricos. Aqui na Vila Integração, nas imediações da ponte, a gente vê as imagens com as casas já sem ninguém, as pessoas todas foram abrigadas. Aqui na Vila Integração, os moradores estão, como em toda a cidade, estão surpresos com a elevação de água do nível do rio, que está se espraiando e invadindo as residências. Aqui nas imediações da captação de água da Comusa, a água está subindo, os moradores estão fazendo marcações, e hoje é quarta-feira, e ainda há uma expectativa de que possa aumentar um pouco mais. Há quantos anos tu moras aqui? Eu moro aqui há 22 anos, nunca aconteceu assim, nunca. É a primeira vez que a enchente foi tão alta assim. Essa água começou a subir quando? Ontem, terça-feira? Ontem de manhã começou. Ontem de manhã começou a vir, daí está aumentando um pouquinho, mas está aumentando. Vocês tiveram que tirar as coisas dentro de casa? As pessoas aqui tiraram a mudança inteira dentro de casa e tem gente com as coisas erguidas, está chovendo, está muito alta a enchente. E assim os moradores estão sendo levados para onde? Aqui na vila estão levando para a igreja da Lomba Grande, tem gente lá. Porque a igreja daqui também entrou água. Depois que a moradora contou que há mais de 2 décadas não tinha acontecido ainda essa elevação de água, nós tomamos aí, Diana Mendel ainda fez essas imagens aqui da Vila Integração, mostrando mais casas que estão invadidas pela água.
Vocês observam que as ruas desse bairro Integração, dessa Vila Integração, estão intransitáveis. Nenhum automóvel se arrisca a andar, em função da altura que a água ainda se encontra. Uma indústria também que teve que paralisar as suas atividades em função da água. Outros prédios, ainda na mesma Vila Integração, com essa dificuldade da enxurrada que deu e da enchente que deu, a histórica enchente em Novo Hamburgo. O trânsito nas ruas dessa vila está praticamente deserto. Agora se observa que a estrada da Integração, ainda nas imediações da ponte, também está interrompida. Os automóveis, nessa quarta-feira, estão proibidos de trafegar. A Guarda Municipal não permite, em função do perigo. Um motorista se arriscou a andar e acabou tendo seu carro arrastado pelas margens. Isso é uma água que está vindo do Rio dos Sinos, numa curva que ele faz, antes da captação da Comusa, e essa água então ela passa sobre a estrada da Integração e volta para o Rio dos Sinos, num ponto mais abaixo da captação de água da Comusa. Nós, com o carro da nossa reportagem, seguimos um caminhão e uma caminhonete que se arriscaram então a cruzar. Aqui já estamos observando que no salão paroquial católico, já no bairro de Lomba Grande, vários voluntários estão trabalhando, separando material de doação, colchões, roupas, abrigos, e eles disciplinaram inclusive um horário, colocaram um cartaz disciplinando o horário do almoço, horário da janta, horário do uso dos chuveiros, e mais de uma dezena de pessoas estão trabalhando. Na volta de Lomba Grande, na estrada da Integração de novo, já em direção a Novo Hamburgo, filmamos umas imagens aí do nosso carro, né, produzindo uma água assim bastante alta em função da cobertura do grande volume que existe sobre a estrada. Ainda na estrada de Integração, também alguns moradores que não foram para os abrigos e resolveram então acampar na beira da estrada. Aqui tem ainda uma família retirando as coisas de dentro da casa, temendo que o volume de água ainda possa subir. E vai acontecer se o vento sul soprar muito forte e, por consequência, represar as águas do Rio dos Sinos na altura já da chegada em Porto Alegre. Saindo da estrada da Integração, fomos para a Avenida dos Municípios, aquela que não tem, que tem uma ponte que faz 30 anos que o governo não constrói. Nós observamos aqui o morador, também com o seu filho, ele está vindo de canoa. E um automóvel agora já abaixou um pouco, ele estava praticamente coberto pela água. Se observa alguns animais, galinhas, cães, gatos e tal, cavalos inclusive, que foram retirados das casas. Esse cidadão fez a sua barraca bem em cima, no local onde existe um projeto de se fazer uma ponte sobre o Arroio Pampa. O Arroio Pampa, que foi o arroio que ocasionou a maior cheia em Novo Hamburgo, na Vila Kipling e até uma parte do bairro Canudos. Aí está acontecendo o seguinte, aquele espaço que existe onde deve ter a ponte, por esse espaço a água do Rio dos Sinos invadiu o Arroio Pampa, ele saiu do seu leito e se alastrou então no entorno da Vila Kipling, causando então esses alagamentos que se observa aí. As casas bastante inundadas, aparecendo praticamente só os telhados, né? E as imagens assim são muito tristes, porque essas pessoas eles tiveram que abandonar às pressas as suas casas, porque o rio subiu violentamente. Vocês observaram que em quase todas as imagens o que tem de lixo nessas imediações ali do Arroio Pampa é de impressionar. É lixo por toda parte. Entre todas as criaturas que estão sofrendo com a elevação da água do rio, dos arroios de Novo Hamburgo, entre as criaturas, os humanos em primeiro lugar, mas também há quem se preocupe, e é louvável a preocupação, com os animais. O do Sarlé.
O senhor que é um protetor dos animais e trabalha com isso. O que está sendo feito aqui no Escolão de Canudos no sentido de acolher animais? Assim, inicialmente os cães, né? Nós estamos montando aqui um canil. É um canil provisório, onde nós vamos fazer um abrigo, pelo menos para deixar eles cercados aqui e não deixar junto com o pessoal que trouxe seus cães aqui dentro do pavilhão, para que eles fiquem no local adequado. Hoje é quarta-feira e isso deve ficar aí até o fim de semana. O tempo é que vai nos dizer, né? Da necessidade de quanto tempo eles vão ter que ficar aqui abrigados, né? E os cavalos que a gente tem visto na estrada da Integração, alguns animais soltos andando, perambulando pela estrada. Muitas pessoas acabaram soltando seus cavalos, né? A gente até teve que resgatar cavalos com água até no pescoço, lá dentro da água. Então o que nós estamos fazendo? Inicialmente, os cavalos que a gente conseguiu falar com os proprietários, recolher, a gente está concentrando num campo aqui perto, e onde nós já estamos levando alguma alfafa como suporte de alimentação, tendo em vista que vai ficar, já inverno, já o pasto é ralo, agora todos concentrados num campo, a questão de pasto vai ficar complicada. Então, a parte de pastagem com alfafa, a gente vai dar suporte. Além disso, tá o veterinário Maicon e a veterinária Karen do Sempra, nós estamos dando o suporte. Uma outra coisa que estamos fazendo agora é já estabelecendo alguma coisa em tratamento pós-enchente para esses animais. Eles podem, por exemplo, apresentar sintomatologia de leptospirose e algumas outras coisas, né? Como tosse, enfim, tudo que pode acontecer. O trabalho vai continuar vai continuar depois. Vai continuar depois, normalmente. Chama atenção aqui no Escolão em Canudos, além de todo o atendimento que está sendo prestado, que o cidadão, o seu Vando, como é seu sobrenome, seu Vando? Agostinho. O seu Vando, ele tem um burrico, né? Um burrinho, uma carrocinha, e ele passa nas ruas aqui em Canudos, é uma pessoa bastante conhecida, arrecadando roupas, colchões, algum alimento também o senhor arrecada? Sim, também vem alimento, às vezes vem junto alimento, sim. Como é que o senhor montou essa sua rede aí de solidariedade? O senhor liga para as pessoas ou eles ligam para o senhor? Sim, que nem eu ligo, eu tenho bastante parentes, né? Daí eu ligo para meus parentes e daí eles me retornam para mim buscar as coisas daí. E eles estão doando o quê? Roupa, alimento. E daí isso aqui que veio ali agora foi de um brechó da minha cunhada que ela fechou, daí veio tudo para cá. Veio bastante coisa agora aqui para cá, né? Quantas viagens o senhor já fez? No caso já fiz 2 arrecadando, assim. E vai continuar no dia de hoje? Sim. Hoje tem mais umas 2 para fazer ainda. É a solidariedade dos hamburguenses diante dessa tragédia que se abateu sobre Novo Hamburgo. O espaço onde mais flagelados foram agrupados foi no Escolão de Canudos. Mais de 300 pessoas, até quarta-feira pelo menos, por volta do meio-dia, já haviam passado por lá. Alguns ficaram lá um pouco e daí foram para a casa de parentes. Esse é o maior ponto de concentração. Vamos ouvir o diretor-geral da Comusa, o senhor Mozart Dietrich, sobre essa questão que também é muito rara em Novo Hamburgo. Eu não lembro da última vez que ocorreu o cancelamento das aulas nas escolas municipais, por exemplo, em função da falta de água. Foi uma decisão bastante drástica, mas não havia outra solução. Nós estávamos percebendo e acompanhando o desenvolvimento, a elevação do nível do rio, e percebemos que, em função do acompanhamento do nível em Taquara e Campo Bom e da velocidade com que a água estava subindo, que certamente a água passaria por cima da borda da nossa estação de captação de água na beira do rio, que foi construída há 60 anos atrás, já com uma margem de segurança bastante grande. Por volta de 10 da manhã tivemos que tomar esta decisão, percebendo que a água não só iria continuar aumentando, mas ia entrar no posto de captação da Comusa, onde nós temos os nossos motores, são motores elétricos, trabalham numa profundidade de 10 metros, abaixo do nível do rio, no entanto, num ambiente seco, porque são motores elétricos e não podem queimar. São motores muito potentes, todos eles com 900 cavalos de potência, com 2 toneladas cada um, mas antigos, eficientes, mais antigos, e que se acaso entrasse água, molhassem, eles queimariam, e nós teríamos uma situação muito mais grave, porque esses motores não tem mais no mercado, nós teríamos que mandar fazer esses motores e talvez cerca de uns 2 meses daí então sem água. Então a gente fez esse cálculo e essa decisão foi uma decisão difícil, mas foi acertada, porque nesta madrugada, de fato, a previsão que nós tínhamos que o rio continuaria subindo e que entraria no poço se efetivou esta madrugada, a água começou a entrar no poço e teria então estragado esses motores. Então, desde as 10 horas da manhã
da terça-feira, nós estamos sem água na cidade. A cidade toda está... Toda não, ainda tem uma parte, 2/3 do bairro Canudos está com um abastecimento normal, em função de que nós temos uma interligação com a Corsã a partir de Campo Bom. Essa é uma interligação antiga, que volta e meia a Comusa empresta água para a Corsã empresta água para a Comusa, e agora, então, graças ao fato de que a Corsã de Campo Bom ainda não precisou desligar, eles estão na iminência de desligar ou não, mas enquanto não desligarem, eles continuarão fornecendo água para nós. Então, 2/3 do Canudos, que infelizmente é a parte que está lá afetada pela enchente, que tem água, mas talvez muitas das famílias nem podem utilizar água nas suas casas. O restante da cidade toda está desabastecida. Sabíamos que a nossa decisão implicaria nisso mesmo, mas foi o necessário tomá-la para garantir que assim que o rio baixe a gente possa estar reinstalando esses equipamentos e voltando a fornecer água novamente para a cidade. Qual é a previsão, Sr. Mozart, de reinício do abastecimento de água normalizada? Nós estamos dependendo do nível do Rio dos Sinos. O rio, ele nos pegou dessa vez desprevenidos. A todos, né? A todos. Acho que normalmente a gente sacaneia o rio, tem sacaneado historicamente. Dessa vez ele nos sacaneou, ele deu troco. Ninguém esperava, nem a meteorologia, que subisse tanto. Agora tem o represamento em função do vento sul também, né? Nós estamos observando hoje, ele parou de subir, ele está estabilizado. Então, qual é que é a previsão? Se o cenário continuar o mesmo, ele deve começar a baixar hoje à noite. Hoje, quarta-feira. Quarta-feira. Ele está atualmente no nível de 8,44 metros lá no local da nossa captação. Isso é um recorde desde que o senhor está aqui? Ele é um recorde histórico, nunca esteve nesse nível. Nunca esteve? Nunca esteve. Não que tenha talvez chovido mais do que já choveu antigamente, é que o problema é que a bacia do Rio dos Sinos é que mudou, não talvez o nível de chuvas. A bacia não comporta mais tanta chuva porque houve desmatamento nas montanhas, nas margens, plantação de arroz ao invés de árvores, plantação... Urbanização, então esse é um problema que a bacia modificou. Então talvez o nível de chuva seja o mesmo, mas agora tudo vai imediatamente para dentro do rio. Bom, se ele estabilizar hoje e começar a baixar, quando ele chegar a 8 metros, nós conseguimos retornar lá para a nossa estação de captação, fazer o esgotamento dela, vamos ter que secá-la, limpá-la, nós conseguimos tirar os motores, mas a fiação toda vai ter que ser alterada, disjuntores, capacitores. Necessitaremos de, no mínimo, 24 horas para repor todo o material. A nossa subestação de energia, que está embaixo d'água, ela precisa que o rio baixe com até 8 metros, nós entramos no poço, mas terá que baixar de 7,70 para podermos religar a energia elétrica. Então, precisaremos 24 horas para instalar tudo isso. A nossa previsão é que se o rio, então, amanhã começar a baixar, talvez amanhã, na sexta-feira, nós retornamos, esgotamos o local, conseguimos fazer a limpeza, instalamos tudo no sábado e voltamos a bombear ainda no sábado ou mais tardar no domingo de manhã, e conseguimos então restabelecer todo o fornecimento de água para a comunidade no domingo. E a distribuição está sendo feita por carros-pipas. Qual é a ideia, senhor? Tem quantos carros serão necessários para esse abastecimento? No momento nós estamos operando com 11 caminhões-pipa. Nós acabamos de receber hoje de manhã 2 ofertas muito boas, uma do diretor-presidente do DEMAI de Porto Alegre, Flávio Presser, que está nos ofertando mais 7 caminhões-pipa, e também do diretor-presidente da Corsã, o Tarcísio Zimmermann, que também nos ofereceu 5 caminhões-pipa. No momento nós estamos operando com 11 caminhões e vamos avaliar agora até a meia-tarde se necessitaremos mais. Não estamos fazendo abastecimento individual das casas, nem de comércio, nem de indústria, mas os caminhões-pipas eles estão indo para as ruas, para os bairros, e estamos solicitando que a população se organize e ligue para a Comusa, solicite o caminhão. Numa determinada rua, as pessoas podem se mobilizar, se organizar, chama que no máximo até 2 horas nós colocamos o caminhão-pipa lá. E as pessoas então precisam ir no caminhão-pipa com vasilhames, com baldes, com tonéis de água, buscar, se for necessário, 1, 2, 3 caminhões por dia. Nós conseguimos oferecer esse serviço 24 horas por dia, de agora até a água for restabelecida 24 horas por dia, já está funcionando desde ontem. Então basta ligar para os números aqui da Comusa que nós vamos fazer este atendimento. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Crew 7 in the building. Oh, yeah. Crew 7 in the building.
Iniciou no último final de semana a Expo Inter em Esteio. Uma dica para você de toda a região é vir até a localidade de trem. O valor R$ 1,70. Você embarca em Porto Alegre ou até mesmo em Novo Hamburgo e chega aqui em segurança. O valor do ingresso é de R$ 10 para pedestres ou ainda R$ 5 para as crianças e para os idosos. E para você que prefere vir de carro, é R$ 25. R$ 15 o estacionamento e mais R$ 10 o seu ingresso. Os portões abrem às 8 horas da manhã e seguem abertos até às 8 horas da noite nesta 36ª Expo Inter. Estamos no pavilhão dos bovinos e eu tive o prazer de conhecer o bezerrinho que nasceu aqui no Parque Assis Brasil. Esse bezerrinho da raça Jersey nasceu aqui na feira há 3 dias. Ele precisa de um nome. Ele ainda não tem nome, eles estão vendo o nome para batizá-lo. Ele não foi o único que nasceu aqui na feira. Tem uma fêmeazinha também que nasceu ontem e que também ainda não tem nome. A mãezinha é bem mansinha. Oi. Mas não tá me olhando com uma cara muito boa.